Os jantares mensais da família Monteclaro eram menos sobre comida e mais sobre ostentação financeira. Esta noite, na extensa propriedade nos arredores de São Roque, prometia ser especialmente insuportável. Sentei-me no meu lugar de sempre, observando em silêncio enquanto meus primos competiam para ver quem se gabava mais alto. Acabei de comprar um sítio em Campos do Jordão. Neto disse lentamente, girando seu vinho, bem ao lado do cara que é dono de metade do Vale do Silício. Por favor, zombou Ana, abrindo sua bolsa de grife com um floreio. Acabamos de fechar negócio com um vinhedo em São Miguel Arcanjo com vista exclusiva para a Serra de Paranapiacaba. Não dá nem para colocar preço nesse tipo de vista. Escondi o sorriso atrás do meu copo de chá gelado. Ah, se ao menos eles soubessem... Gabriela. A voz da tia Gal cortou a mesa bruscamente. Você tem estado absurdamente quieta. Neto se inclinou, sua falsa compaixão transbordando. Estávamos apenas pensando na sua situação de moradia. E lá estava ela. O que tem? Respondi, pousando o copo. Este duplex apertado, ele disse. Ainda alugando, certo? O da rua Monte Líbano, acrescentou Ana, parecendo surpresa. Não sabia que pessoas da nossa idade ainda alugavam. Quase ri. O complexo da rua Monte Líbano foi a primeira aquisição comercial da minha empresa sob a Vila Real Empreendimento. Para eles, eu era uma inquilina em dificuldades. Na verdade, eu era a proprietária. Gostei do espaço, disse calmamente. Você tem 35 anos, querida, acrescentou tia Gal, com um sorriso condescendente. É hora de crescer. Compre algo de verdade. De verdade? Experimente um portfólio de 1,8 bilhão de reais, prédios multifamiliares, torres, comerciais e sim o Plaza Monteclaro. A mesma propriedade que eles acumularam mensalmente há 9 meses. Eu a adquiri discretamente por meio de uma empresa de private equity que eles nunca conseguiram rastrear até mim. Me saí muito bem, respondi. Neto deu um sorriso irônico. Você nem consegue pagar um financiamento. Recostei-me e deixei que conversassem, porque logo a renovação do contrato de aluguel chegaria às mesas deles e adivinhariam o nome de quem estaria no papel timbrado. Papai finalmente ergueu os olhos da taça de vinho. Ora, ora, Neto, nem todo mundo tem a sorte de ter seus instintos aguçados. Gabriela escolheu seu caminho. Tia Gal entrou na conversa com um suspiro, como se eu os tivesse decepcionado por não me casar com um gestor de fundos de investimento ou me tornar uma blogueira de estilo de vida. Eles achavam que eu passava os dias exibindo apartamentos baratos para estudantes de pós-graduação falidos, mal conseguindo sobreviver com os cheques de comissão. O que eles não sabiam era que Gabriela Ribeiro, a fracassada da família, também era a Vila Real Empreendimento, a empresa anônima que discretamente abocanhou imóveis comerciais e residenciais em todo o eixo sudeste na última década. Falando em imóveis, Ana interrompeu com um brilho nos olhos. Você já ouviu falar daquela situação na rua Monte Líbano? Alguma empresa comprou o quarteirão inteiro. Eles vão demolir tudo, acrescentou ela com falsa pena. Acho que aquele seu apartamentozinho finalmente vai embora. Mantive minha expressão neutra. Eu era a empresa compradora e não tinha a intenção de demolir nada. O complexo da Rua Monte Líbano era uma joia escondida. Fachadas de tijolos, detalhes vintage e seguro aluguel para famílias que moravam lá há décadas. Eu estava imersa em uma reforma historicamente respeitosa. Sério? Perguntei. Não estava sabendo disso. Bem, claro que não. Neto deu um sorriso irônico. Negócios desse porte estão fora do seu alcance. Se você for expulsa, disse tia Gal animada, você sempre pode voltar sempre para o quarto de hóspedes. Nós te ajudaremos a encontrar algo mais respeitável. Talvez até alguém respeitável. Estou feliz, eu disse secamente. Ana deu uma risada contida. Você não pode viver uma vida humilde assim para sempre, querida. Ainda funcionava, só que não da forma como pensavam. No meio imobiliário, o Vila Real Empreendimento era sinônimo de crescimento ético e investimento que priorizava o inquilino, a antítese dos empreendimentos chamativos do meu primo, que demoliam comunidades em busca de poder e influência.
Verdade, disse papai pousando o copo. Esta reunião é em parte sobre negócios. O conselho está preocupado com o novo dono do Plaza Monteclaro. Inclinei a cabeça. A Vila Real Empreendimento comprou uma participação majoritária há 6 meses, disse ele. Ninguém sabe quem eles são. Possivelmente um investidor estrangeiro. Neto assentiu. Tem que ser. Esses magnatas adoram imóveis antigos. Se ao menos soubessem que seu temido investidor misterioso estava sentado bem ali, com uma blusa de lã de segunda mão e botas gastas. E agora, continuou papai, eles estão fazendo perguntas difíceis, especialmente sobre nossas práticas contábeis, contabilidade criativa, como a forma como Neto pegou dinheiro emprestado do fundo de construção para financiar seu retiro em Campos do Jordão, ou como Ana rotulou suas bolsas de luxo como despesas de engajamento do cliente. Tenho certeza de que não é nada sério, disse tia Gal, suas pérolas tremendo de inquietação. O nosso nome ainda significa alguma coisa. É só isso. Papai interrompeu. Esse tal de Vila Real Empreendimento não parece se importar com nomes. Eles pediram uma auditoria completa. Observei a expressão de espanto em seus rostos. Pânico disfarçado por sorrisos de grife. Uma auditoria revelaria mais do que apenas despesas questionáveis. Exporia todo o jogo deles. Talvez a Gabriela possa ajudar, disse Ana de repente, com um tom açucarado. Ela trabalha com imóveis, não é? Talvez conheça alguém na empresa de administração. Todos se voltaram para mim ao mesmo tempo. Assim, de repente, eu não era mais invisível. Agora, eu era potencialmente útil. Trabalho principalmente com clientes residenciais menores, disse eu suavemente. Nada na escala do Plaza Monteclaro. Pelo amor de Deus, Neto disparou. Você não pode nem ajudar a sua própria família? Mamãe lançou-lhe um olhar de advertência, mas seu silêncio disse o suficiente. Até papai voltou a rolar a tela, sem interesse em me defender. Eles não tinham ideia de como eu seria útil, só que não da maneira que esperavam. Amanhã de manhã, a Vila Real Empreendimento divulgaria um comunicado público. Com efeito imediato, o Plaza Monteclaro passaria por uma grande reforma operacional. Chega de orçamentos paralelos. Chega de contratos nepotistas. Chega de cobrar do prédio como se fosse um cartão de crédito da família. Dei uma olhada na cobertura. Obras de arte compradas com verba de manutenção. Sofás triplicando o preço de tabela. Luminárias instaladas pela empresa do marido. Diana com faturas infladas. Enfim, eu disse, levantando-me e limpando a calça jeans. Alguns de nós acordamos cedo. Ana deu um sorriso irônico. Vou mostrar mais estúdios com aluguel controlado. Joguei minha bolsa de couro surrada no ombro. Dentro da reunião do conselho, processos judiciais e propostas de reforma que valem mais do que qualquer coisa nesta sala. Não, Gabriela. Tia. Gal chamou docemente. Da próxima vez, talvez se vista mais como sua família. A aparência importa e muito. Sorri. Não se preocupe, disse eu. Amanhã vou estar exatamente como a família espera. Eles só não perceberam que eu já era quem comandava tudo. Se você estava torcendo silenciosamente pela Gabriela o tempo todo, não perca o que acontece quando as portas da sala de reuniões se abrem. Inscreva-se no canal para ser o primeiro a ver como a família reage ao perceber que a Zé Ninguém que eles desprezaram agora tem as chaves de tudo. Na manhã seguinte, eu estava no meu escritório de verdade. Uma cobertura inteira com vista para o centro de São Paulo, preparada para o momento que eu havia planejado por mais de 1 ano. Minha assistente, Bruna Leal, entrou rapidamente, colocando um cappuccino ao lado do meu laptop. A diretoria do Plaza Monteclaro já está sentada, disse ela. Sua família chegou cedo tentando encantar os membros independentes. Dei um sorriso irônico, imaginando Neto e Ana trabalhando na sala em desespero. Os pacotes de auditoria foram impressos e distribuídos. A equipe forense descobriu ainda mais do que o esperado. Ela fez uma pausa. Tem certeza de que quer continuar com isso? Depois que eles descobrirem, não há como voltar atrás. Eles precisam aprender, eu disse baixinho. Que legado não é licença para abuso de poder? Virei-me para o vidro, observando o meu reflexo. A calça jeans e o blusa simples de lã já não existiam mais.
Hoje, eu usava um terno azul marinho escuro da Dom Serrano. Linhas elegantes, força suave. O tipo de visual que Tia Gal sonhava que eu usaria para conhecer um marido. Em vez disso, eu o usaria para desmantelar o castelo de cartas deles. O anúncio da posse vai ao ar em 20 minutos, acrescentou Bruna Leal. Assim que for publicado, eles serão desmascarados. Então vamos começar, eu disse pegando minha maleta. A sala de reuniões do Plaza Monte Claro ficou em silêncio quando entrei. Minha família estava reunida no fundo, nervosos e visivelmente preocupados. O que você está fazendo aqui? Rosnou Neto. Esta é uma reunião privada. Coloquei minha maleta calmamente na cabeceira da mesa. Eu sou Gabriela Ribeiro, a fundadora e única proprietária da Vila Real Empreendimento, a empresa proprietária deste prédio e de várias outras que vocês alavancaram ilegalmente. Tia Gal ficou branca como um fantasma. Os lábios de Ana se entreabriram, mas nenhum som saiu. As mãos do meu pai apertaram a caneta. Gabriela, ele sussurrou. Assenti. Bom dia. Abri a pasta e comecei a deslizar os relatórios de auditoria sobre a mesa. Vamos revisar suas finanças? Isso é loucura, gaguejou Neto. Você é só o quê? Perguntei. A ovelha negra, a inquilina, a mulher com roupas de liquidações de ponta de estoque. Ana piscou. Mas você mostra apartamentos? Não, eu trabalho. Eu disse simplesmente. E construí algo real com integridade, não ilusão. O conselho assistiu, atônito, enquanto a orgulhosa família Ribeiro começava a desvendar uma página de cada vez. Essas pastas, eu disse, continham documentação detalhada de cada fundo mal utilizado, fatura inflacionada e recibo falsificado. Relatos de irregularidades financeiras envolvendo as contas do Plaza Monte Claro. Comecei a distribuir o conjunto final de documentos. Neto, você se importaria em explicar os 2 milhões de reais em reparos no telhado que financiaram sua propriedade em Campos do Jordão? Ele corou tão forte e rápido que pensei que fosse desmaiar. Ô Ana, continuei, virando a página seguinte. Talvez você queira nos explicar as faturas do seu marido, que cobram 3 vezes o preço de mercado por encanamento básico. Você lavaria a roupa da sua família assim? Tia Gal ofegou. Não, eu disse calmamente. Você lavou. Só estou me certificando de que seja lavada. Papai finalmente falou, em voz baixa e suplicante. Gabriela querida, podemos explicar. Não, eu disse levantando a mão. Vi essa família tratar o legado do nosso bisavô como um caixa eletrônico totalmente pessoal. Enquanto você zombava da minha suposta vida humilde, eu estava construindo algo melhor com base em valores, não em vaidade. Mas por quê? Perguntou Ana, atordoada. Por que fingir que estava com dificuldades? Eu não fingi nada, respondi. Vivi modestamente. Investi com sabedoria. Você presumiu que riqueza tinha que ser barulhenta. O prédio da rua Monte Líbano, disse Neto atordoado. Você mora mesmo lá? Sou dona dele, corrigi. E da maior parte do quarteirão. E não vou demoli-lo porque alguns de nós se importam com as pessoas, não apenas com os lucros e retornos. De repente, os telefones ao redor da mesa vibraram. Um membro do conselho olhou para cima, lendo em sua tela. Vila Real. Empreendimento revela a identidade do CEO. Gabriela Ribeiro, uma estranha integrante da família Ribeiro, confirmada como proprietária de um portfólio imobiliário de 2 bilhões de reais. Mexeu no celular. Classificada entre as melhores incorporadoras éticas, ela murmurou. Preservação histórica. Proteção aos inquilinos. Isso vai nos arruinar? Ana sussurrou pálida. Não, eu disse com firmeza. Isso vai salvá-los de si mesmos. A partir de hoje, o Plaza Monte Claro operará com transparência. Chega de jogos de fachada. Chega de contratos de favoritismo. E se não cumprirmos... Neto tentou soar ousado, mas sua voz tremeu. Ele sorriu. Então, passarei esses relatórios às autoridades.
Tenho certeza de que a Receita Federal os consideraria esclarecedores. O silêncio se adensou. O que você quer? Papai finalmente perguntou. Quero que você se lembre do que o nome Ribeiro significava antes de tudo isso. Olhei nos olhos deles um por um. O bisavô construiu comunidades, não apenas margens de lucro. Eu estava reunindo meus papéis. Você tem uma escolha. Trabalhe comigo para restaurar esse legado. Eu disse calmamente. Ou encontre outro lugar para morar. Ouvi dizer que há alguns aluguéis lindos no Lago Jardim Imperial. Virei-me para ir embora. Gabriela, espere. A voz do meu pai me interrompeu assim que cheguei à porta. Eu estava errado sobre você. Sim, respondi baixinho. Estava? As consequências se desenrolaram como algo saído de um drama empresarial. A mídia não se cansava dos segredos da Gabriela Ribeiro, que silenciosamente construiu um império imobiliário e desmantelou as ilusões da família em uma única reunião do conselho. Tia Gal pediu demissão de 3 conselhos locais, envergonhada demais para dar as caras. O escritório do marido de Ana fechou poucas semanas após a divulgação da auditoria, mas nem tudo foi amargo. Finalmente enfrentando consequências reais, matriculada no programa de imóveis de uma universidade pública, Ana começou a trabalhar como voluntária em um abrigo de moradia temporária no centro da cidade. Mais tarde, ela me disse que isso lhe dava mais propósito do que as inaugurações de suas galerias jamais tiveram. E meu pai pediu para aprender o negócio, não como um pai que busca o controle, mas como um estudante. Desta vez, ele queria entender o que eu havia construído. 6 meses depois, eu estava sentada no meu apartamento na rua Monte Líbano. Sim, eu o mantive, revisando novos relatórios trimestrais. O Plaza Monteclaro estava prosperando. Os aluguéis estavam estáveis. A satisfação dos inquilinos estava alta. E os pequenos varejistas do térreo estavam obtendo lucros saudáveis, de repente uma batida me tirou o foco. Abri a porta e encontrei minha mãe. Ela usava jeans e estava sem maquiagem. Levei um momento para assimilar a casualidade. Recebi seu convite, disse ela, erguendo-o. Uma festa de fim de ano no pátio, assenti. Não é bem a sua praia. Não, admitiu ela, olhando ao redor do meu modesto espaço. Mas estou aprendendo que talvez praia não seja tudo. Ela pegou uma foto minha aos 23 anos, radiante na cerimônia da minha licença imobiliária. Eu nunca perguntei, disse ela. Por que este caminho? Respondi. Porque eu queria construir algo real. Não é só comprar e exibir. E agora? Ela murmurou. Você controla mais do que todos nós. Eu controlo, assenti. Mas o controle não é o objetivo. O propósito é. Ela me olhou séria. Você vai me ensinar? Venha hoje à noite, eu disse. Conheça as famílias que moram aqui há décadas. Escute, é aí que o legado começa. Mais tarde, eu estava em pé na minha janela, observando as luzes brilharem, esta cidade que eu silenciosamente tornei minha. A Plaza Monteclaro brilhava ao longe, não mais um monumento à ganância, mas um símbolo de restauração. Abaixo de mim, o prédio da rua Monte Líbano fervilhava de vida tranquila. Alvenaria, vigas de madeira originais e pátios ajardinados foram preservados com cuidado. Meu telefone apitou com novas mensagens, ofertas de parceria, convites para palestras, acordos de aquisição. A Vila Real Empreendimento estava em alta demanda agora, mas eu mantive minha agenda o mais humana possível, minha rotina firme. Sucesso. Para mim não era sobre ofuscar meu passado, era sobre construir algo que importasse, algo que durasse e que realmente servisse às pessoas. Às vezes, a pessoa de quem se sente pena se torna aquela com quem precisam aprender. E às vezes, o melhor tipo de triunfo não ruge, ele perdura. Uma semana depois, na festa de fim de ano da rua Monte Líbano, fiquei perto da fonte do jardim, observando minha família se aclimatar a um mundo que antes desprezavam. Mamãe sentou-se ao lado da senhora Lopes, moradora do local há 38 anos, ouvindo com genuíno interesse.
Neto ajudou a instalar as luzes com o Sr. Marcelo, um veterano da Segunda Guerra Mundial e morador de longa data. Ana riu ao lado de uma mesa de crianças que preparavam biscoitos de açúcar. Lentamente, eles estavam aprendendo. A verdadeira riqueza não está no que você pode ostentar. Está no que você preserva, no que você compartilha, no que você eleva. Papai se juntou a mim perto da mesa de chocolate quente. Sabe, ele disse. Seu bisavô acreditava que prédios deveriam abrigar corações, não apenas carteiras. Assenti. Encontrei seus antigos livros razão, anotações manuscritas sobre proteção aos inquilinos. Esquecemos disso. Ele olhou para mim, não como uma filha que se desviou do caminho, mas como alguém que carregou a tocha que ele deixou cair. Você poderia ter nos arruinado. Não é esse o ponto, eu disse, observando uma garotinha rodopiar sob as luzes de fada. Eu queria construir algo que durasse mais que eu. E às vezes o maior sucesso não está em provar que eles estavam errados. É oferecer a eles uma versão melhor do que é certo. Bom, se você já foi subestimada ou subestimado, ignorado ou silenciosamente descartado, talvez veja um pouco de si mesmo em mim. Não tive a intenção de provar que ninguém estava errado. Eu só queria construir algo real. Algo que não pudesse ser tirado de mim, porque estava enraizado em valores, não em vaidade. Se a minha história te comoveu, adoraria saber o que você pensa. Compartilhe um pouco com a gente aqui nos comentários. Abaixo. O que você teria feito no meu lugar? O que você construiu em silêncio enquanto outros duvidavam de você? Vamos conversar sobre isso. Vamos apoiar uns aos outros pelo trabalho silencioso, pelas noites longas, pelas escolhas difíceis. E se você estiver enfrentando um momento como o meu, quando o mundo não espera nada de você, não grite mais alto. Apenas construa com mais força. Você não precisa de aprovação para começar. Você precisa de propósito e consistência. O resto virá. Apoie esta jornada inscrevendo-se no canal. Há mais histórias por vir sobre resiliência, redenção e a redefinição do sucesso nos seus próprios termos. Porque legado não é o que você herda, é o que você cria. E às vezes, a melhor vingança não é a vingança. Às vezes, se tornar exatamente quem disseram que você não poderia ser é o melhor para você. Então, inscreva-se. Continue comigo e vamos construir algo duradouro. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.